Boa tarde. No Acre, 1h33. O Laércio, ou é o Miqueias, ligeiramente já apertou ali o biloto, já apresentando as formas como nós podemos acompanhar o Gazeta Entrevista, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, tem o WhatsApp, o 999891042. Eu peço a sua participação hoje. Por quê? Porque nós vamos falar sobre saúde pública. Nós vamos falar com uma das pessoas que é responsável pelas decisões que ocorrem ali na Fundação Hospitalar do Acre. Dulciana Araújo é diretora executiva da Fundação Hospitalar. É com ela a nossa conversa hoje, nos 2 primeiros blocos do programa, a nossa entrevista. Mas eu peço a sua participação, alertando para que você coloque o seu nome, coloque a sua cidade ou o seu bairro, não é? Se você mora aqui em Rio Branco, coloque o seu bairro, mas coloque o seu nome. É importante você se identificar, você dar identidade à sua participação, à sua contribuição, tá bom? Dulciana Araújo. Agora aperta o biloto aí, por gentileza, deixa eu só colocar aqui uma situação. Olha, eu vou aqui até cometer aqui talvez um deslize de natureza ética, porque eu vou falar de um outro meio de comunicação, mas é porque eu acho que vale a pena. O jornal Folha de São Paulo traz, na edição agora, um material que vale a pena ser lido. Pelas controvérsias, pelas contradições que ele apresenta, não é? É um material que fala a respeito da força do setor agropecuário no Brasil, não é? O setor agrícola. Então, o nome da série é O Poder do Agro. E nesse primeiro material que foi divulgado hoje, a gente já percebe como nós temos avanços inegáveis no país. Mas temos coisas que precisam ser resolvidas, que ainda não estão bem equacionadas. Por exemplo, um dos avanços. Desde 1990, então nós estamos falando aí pouco mais de 30 anos, desde 1990 até hoje, nós dobramos a área plantada no país. Dobramos. E multiplicamos por 5 a produtividade. A expectativa é que nos próximos 3, 4, 5 anos, o Brasil seja o grande jogador, o grande país no cenário da agricultura mundial. Mundial. No entanto, olha só que controvérsia. No entanto, por exemplo, o setor do agronegócio responde por 87% das quase 3 mil resgates que foram feitos de pessoas trabalhando em regime similar ao regime escravocrata, não é? Tem outro dado ruim também, apenas 4, olha, preste atenção nessa injustiça, 4% das propriedades brasileiras respondem por 63% dessa área toda. É muita terra concentrada, não é? Então, são situações que a gente precisa verificar direitinho, com calma. O material está cheio de infográficos, vale muito a pena. Eu estou falando isso, fazendo uma espécie de propaganda desse material, porque eu entendo que isso tem muito interesse público, isso qualifica o debate a respeito da agricultura, da relação da agricultura com o meio ambiente, também é muito detalhado, vale a pena, tá bom? Feito essa observação, vamos falar sobre saúde pública. Dulciana, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade de trazer a informação à nossa população, esclarecer as dúvidas, tirar as dúvidas, levar esclarecimentos. Então, é sempre um prazer e uma gratificação ter essa oportunidade. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos os telespectadores. A gente está aqui à disposição. O que a gente puder trazer de informação, a gente o fará. E o que a gente não souber, a gente se compromete em trazer numa oportunidade
a resposta que o telespectador tanto necessita. Luciana, a sua vinda aqui, ela faz parte de um compromisso nosso, que nós nos comprometemos a falar com vocês da direção da Fundação desde a semana passada, e finalmente vocês estão aqui. Eu acho importante, por isso que eu peço a sua participação via WhatsApp, eu não menti aqui, né? Porque vocês falaram que estavam precisando dessa entrevista e aqui está ela. Bom, Luciana, um dos gargalos que a gente precisa comentar guarda relação com as cirurgias. Sim. E aí o usuário do sistema ele fica espremido entre a língua e o beiço, porque a referência que ele tem é Fundação Hospitalar. Perfeito. Todos os problemas estão na nossa cabeça, Fundação Hospitalar. Mas não é bem assim. O setor de regulação tem relação direta com a CESACRE, não é isso? Eu queria que você aproveitasse o espaço para explicar novamente isso aqui. Primeiro, eu queria dizer para a nossa população que, de fato, a Fundação Hospitalar ela é o maior complexo de especialidades. Nós somos a referência do Estado para a realização das cirurgias. Em 2021, quando nós sonhamos e idealizamos e pensamos num projeto de um mutirão de cirurgias para atender a demanda, não só reprimida, mas pela força da pandemia, muito mais reprimida do que já existia. Então, veja, quando nós pensamos no mutirão, nós tínhamos mais de 12 mil pessoas na fila aguardando uma cirurgia. Porém, assim, o que eu acho que é importante dizer para a nossa população é que essa demanda de 12 mil é de todas as modalidades de cirurgias. O mutirão, ele tem uma característica, que é atender aquela cirurgia, que é uma cirurgia pontual, que o procedimento cirúrgico em si restabelece a saúde do paciente. Ele faz toda aquela preparação para a cirurgia, ele faz o ato cirúrgico e após o seu retorno de pós-operatório, ele está de alta. Então, essa é a característica mais importante do mutirão que eu gostaria de deixar claro para a nossa população. Então, quando nós pensamos no mutirão, nós pensamos nesta modalidade de cirurgia. Porém, nós tentamos ter um pensamento mais evoluído. Qual seja esse pensamento? De dizer assim, não será um mutirão de apenas um final de semana, mas será um mutirão contínuo, considerando a demanda que nós tínhamos, que era muito grande. Então, o mutirão de cirurgia da Fundacre, ele começou em julho de 2022 e se estende até o dia de hoje, de segunda a sábado. Ou seja, para ficar bem claro para a nossa população, além da rotina do centro cirúrgico, com as suas 5 salas cirúrgicas, operando de segunda a sexta-feira, nós temos um mutirão que atende de segunda a sábado. E isso na tentativa de mitigar mesmo essa fila, de dar uma resposta a essa fila. Então hoje o nosso mutirão, por exemplo, ele já atendeu mais de 2 mil pessoas, só nesta modalidade de segunda a sábado, fora a demanda normal e rotina que é o centro cirúrgico na sua fila eletiva. E além disso, eu ainda acrescento, existem os mutirões que a Secretaria de Saúde realiza nos hospitais do interior, que também, obviamente, é uma característica, por assim dizer, mais simples devido às condições, né? Você não tem uma UTI disponível, então são cirurgias menores, são portes cirúrgicos menores que você faz com toda a segurança à vida do paciente, mas que, por exemplo, é uma cirurgia que você não pode imaginar que ela vai necessitar de uma vaga de UTI, por exemplo. São cirurgias simples. Então, são 3 modalidades aí que hoje a gente realiza em todo o estado. Outro gargalo, quem está me lembrando isso aqui é o Francisco Rogério. Obrigado, Francisco Rogério, pela sua participação. Queria saber da Luciana, por que se demora tanto para se realizar um exame de ecocardiograma? Diz ele aqui, eu marquei já tem quase, eu não sei se você escreveu certo, Francisco, 8 anos, e até hoje nada. Marquei mais recentemente, que tem quase 8 meses, que era para fazer uma cirurgia cardíaca. A cirurgia saiu e o exame nada. Agora estou precisando fazer o exame novamente. Após a cirurgia, não vou marcar novamente. Vou esperar pelo exame que está marcado há quase 8 meses. Eu não sei se você escreveu correto 8 anos na primeira vez ou era 8 meses mesmo. O fato é que 8 anos, 8 meses, para quem vai fazer uma cirurgia cardíaca, demora muito. Né? Não é real, né? Assim, não é real que eu digo, os tempos não combinam, né? A necessidade da cirurgia com a necessidade do exame. Veja, nós fizemos um mutirão de ecocardiograma em 2022.
E quando a gente se propõe a fazer de novo essas modalidades de mutirão, ela tem um fim: tentar avançar com as filas que na rotina não avança. Porém, nós temos um problema que aí a gente não cansa de repetir porque é real. Nós temos uma dificuldade gigante de localizar os pacientes depois de 6 meses numa fila. Ou o telefone nunca atende, ou o telefone está fora de área, ou o telefone não existe, ou o telefone já deu numa outra pessoa. E aí eu queria de novo reforçar para a nossa população que é assim, toda vez que você dá entrada num pedido, seja de um exame, seja de uma consulta, seja de uma cirurgia, esse seu contato telefônico ele precisa ser mantido. Atualizado, porque a única forma hoje, real, que nós temos de localizar o paciente é pelo telefone. Então veja, de um universo de 800 pacientes numa fila, por exemplo, você não consegue localizar 400. Mais da metade nós temos uma dificuldade gigante de localizar. É mesmo, é? Porque esse telefone ele dá as mais várias mensagens para a equipe que liga. Ele dá fora de área, ele liga e atende uma pessoa que não conhece aquele paciente. Aí uma coisa que eu disse lá na oportunidade que nós tivemos na rádio, e eu vou aproveitar aqui o espaço para dizer, se você deixou um número de telefone, essa pessoa que é detentora desse número, ela precisa atender o telefone e o mais importante, ela precisa conhecer esse paciente que deixou esse contato, né? Para que a gente, na hora desse contato, a gente localize. Então, veja, quando nós fizemos um mutirão de ecocardiograma no ano passado, a nossa maior dificuldade foi encontrar os pacientes. Pelo tempo que o nosso ouvinte relatou aí, seu Francisco, muito provável esse contato de 8 anos ele não é mais o mesmo. Então, é provável que nesse outro pedido de 6 meses seja mais real, né? Eu acredito que a nossa fila hoje esteja nessa média de tempo, porque a gente fica entre duas situações. A urgência, que é aquele eletrocardiograma ou ecocardiograma que tem uma urgência e precisa ser feito, e a fila normal, que a gente chama que é aquela fila que não é uma fila de urgência. Ele não está lá caracterizado como vermelho ou como amarelo, ele está como azul, entende-se que esse é um paciente que consiga esperar. Mas essa questão do contato telefônico é uma necessidade nossa. Então, eu faço aqui um pedido à população, se você tem mais de 6 meses, que entrou com um pedido, seja na atenção básica ou numa unidade de referência do estado mesmo, se você tiver mudado de número, atualize esse número, porque as equipes estão ligando e a gente liga insistentemente e a gente tem muita dificuldade de localizar o paciente. O Ramires está perguntando para você o seguinte, pergunta para a gestora, quanto tempo para se chamar para fazer uma cirurgia de pedra na vesícula? Essa cirurgia aqui eu me lembro... Clássica. É clássica, né? Diga lá. O que acontece? Para a população ter uma noção, pedra na vesícula é um dos procedimentos cirúrgicos da cirurgia geral que mais a gente atende, que mais demanda. Por quê? A gente faz 10 cirurgias e entram 30 na fila. É uma demanda muito grande desse procedimento. Então, hoje, pedra na vesícula, a gente opera em 3 modalidades. Nos mutirões de cirurgia do interior, que a Secretaria de Saúde realiza, na rotina do centro cirúrgico da Fundação Hospitalar e no mutirão de cirurgia da própria Fundação Hospitalar. Então, veja, quando nós fizemos um levantamento, nós tínhamos mais de 8.000 pessoas só para esse procedimento. Então, por mais que a gente faça um volume grande desse tipo de procedimento, mas ele é um procedimento que é constante. Demanda constante. Demanda constante. Porém, a boa notícia para que a gente pode dar para a nossa população é que aquele paciente que entrou para esse procedimento, por exemplo, em 2021, ele já foi operado. Então, em 2023, nós estamos operando finalzinho de 2022. Caso hoje tenha algum paciente que está nos assistindo e nos ouvindo e ele tenha um pedido posterior a 2022, ele deva procurar a regulação do Estado para fazer uma atualização, porque não existe mais paciente pendente desse ano para trás. Toda a população já foi operada. Informação importante. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta. Por que é tão demorada a cirurgia bariátrica? Fazem as palestras há muito tempo atrás, faziam as palestras que eram aos sábados. Agora eu estou de novo assistindo as palestras no INTO. Resumindo, é muita burocracia, o tempo passa e a gente continua na mesma. A Cristina, do bairro Floresta, está perguntando para você. Com relação a essa demanda da Cristina, a gente tem uma peculiaridade. 2022, quando nós começamos a operar as bariátricas, nós tínhamos uma demanda reprimida de quase um ano. Então,
a gente conseguiu avançar com o processo licitatório. Operamos, para você ter uma ideia, em 2022, em outubro, nós estávamos operando os pacientes de julho, porque nós corremos desesperados contra o tempo. Só que nós acabamos criando uma situação, que é essa que hoje os pacientes estão vivendo. Isso é real. Nós estamos, desde novembro, aguardando a finalização do nosso processo licitatório, que tudo indica que esse mês finalize. Quando eu digo finalizar, para a população nos entender, e principalmente os pacientes que estão aguardando, é desde você iniciar um processo licitatório até você ter uma empresa que ganhe esse processo licitatório, que a gente assine um contrato com essa empresa e daí a gente começa então a solicitar os kits ou os insumos que são utilizados na bariátrica. Então, a boa notícia que eu posso dar para os nossos pacientes é que até o final desse mês nós vamos estar cumprindo essa etapa, finalizando, já estamos na fase final de contratação da empresa, de homologação do resultado da licitação, mas nós tivemos aí essa interrupção porque nós usamos todo o saldo que a gente tinha. E aí eu não poderia deixar de dizer que o que pode ser ruim para esses pacientes foi uma grande vitória para os que estavam anteriores a eles, porque graças à emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e o recurso do Detran, nós zeramos esse contrato. Compramos tudo que foi licitado, executamos tudo que foi licitado, mas infelizmente o processo dos novos kits houve uma demora, e essa demora não é por vontade da gestão, mas porque as empresas têm uma disputa de mercado e essa disputa muitas vezes atrasa os nossos processos, mas volto a dizer, até o final desse mês nós estaremos com a empresa contratada e a gente já vai poder solicitar os kits das cirurgias e retomar as cirurgias bariátricas desse ano. Perfeito. Depois do intervalo, porque já estão falando que eu estou com problema de tempo, vamos falar com a diretora executiva da Fundacre sobre exames de espirometria. Eu nem sei o que é isso, mas é um procedimento relativamente simples, mas a fila parece que tinham mais de 6.000 procedimentos esperando, não é? E parece que a fila agora parece que vai andar. E podem mandar as suas perguntas. Tem aqui uma da Rose da Conquista. Quer saber, Luciana, demora quanto para fazer a cirurgia de histerectomia? Mas eu quero que você responda isso logo após o intervalo, a entrevista com a Luciana, aqui no Gazeta Entrevista.